A ler um texto na internet, deparamos-nos com propagandas ou até imagens de conteúdo que nos levam a outros links. Atualmente, na maioria dos jornais digitais, os textos apresentam palavras destacadas que nos encaminham a outros conteúdos do próprio veículo de comunicação, relacionados ao assunto de matérias. Por exemplo, você está numa página lendo sobre a linguagem na internet. Aí normalmente aparece escrito em azul, sublinhado, algo relativo a essa matéria. Você clica em cima, abre uma outra página e depois você lê de novo e vai abrindo páginas sequencialmente, tá? Isso é muito comum, é como se eu quisesse abrir vários livros dentro de casa sobre o mesmo assunto. Então, na internet isso é um facilitador de pesquisa, né? É um ganho muito grande pra gente, tá? E aí isso, o que acontece, a gente chama isso de rompimento da linearidade da expressão verbal, oral ou escrita, e evidencia-se o papel mais ativo do leitor na construção dos sentidos, tá? Esse mecanismo de links nos textos é chamado de hipertexto, tá? E aí, dentro dessa linguagem na internet, a gente tem alguns gêneros que a gente chama de gêneros virtuais, tais como blog, chats, tá? Então vamos conhecer um pouquinho. Claro que vocês já conhecem, alguns inclusive têm blogs já, mas é importante que aqui a gente amarre essa situação como sendo mesmo gêneros virtuais, tá? As diversas formas de interação digital são consequências normais das possibilidades de contato que a grande rede ofereceu a seus usuários e das necessidades cotidianas de alcance rápido. Descontraídos em certos contextos formais ou em outros, os textos passam a assumir características especiais, as quais permitem agrupá-los em classificações. O que explicarei aqui, entretanto, é um grupo de gêneros textuais, em particular cujo surgimento foi motivado pelo advento e pelo avanço da tecnologia, tá? A partir da terceira revolução técnico-informacional, ok? E aí o primeiro é o blog, tá? Reunindo linguagem verbal, não verbal e híbrida, em um mesmo contexto, o blog tem entre suas principais características a renovação constante do conteúdo, feita pelo acréscimo de novos textos produzidos por uma ou mais pessoas. Normalmente, o principal objetivo dos blogs consiste na discussão de temas de alguma área do conhecimento em especial, propondo desde uma simples reflexão a respeito de questões da vida humana, até mesmo a oportunidade de dividir experiências cotidianas. Existe a tendência de os internautas poderem comentar a respeito do que se escreve, dinamizando ainda mais a construção de conhecimento. Suas origens estão no diário pessoal, uma vez que, no princípio, os blogs eram veículos nos quais as pessoas relatavam acontecimentos do seu cotidiano. Hoje, exatamente por causa e principalmente do seu caráter público, pouco resta dessa ênfase e os blogs se estabelecem como meios de divulgação dos mais diversos tipos de texto e de artigos, tá? E aí vem o e-mail, que é um tipo de contato de tendência mais formal, muito utilizado diante das necessidades impostas pelo mercado de trabalho e pela escola. Para vocês, por exemplo, terem acesso a essa plataforma de ensino, ao Google Classroom, vocês tiveram que cadastrar um e-mail junto à escola, né? Para vocês verem a importância desse recurso, desse gênero, tá? Desempenha o papel historicamente assumido, o que era antes pela carta pessoal, com identificação de remetente, de destinatário, acrescido de um resumo do assunto do qual se pretende tratar com o texto, bem como de campos que definem a quem se destina uma cópia do texto produzido. Ainda permite que arquivos como textos ou mídias sigam em anexo, possibilitando uma comunicação com maior privacidade se comparada à proporcionada por grandes partes das redes sociais atualmente em funcionamento, tá? E de hoje de suma importância. Dificilmente hoje as pessoas escrevem uma carta pessoal, né? O dinamismo
da linguagem na internet e o surgimento dos e-mails, né, só vieram para contribuir para maior acessibilidade, tá, a esse tipo de gênero. E aí a gente entra no chat, que todo mundo conhece muito bem, né, que é uma conversação em tempo real. E esse gênero se constrói a partir da colaboração simultânea de diversos usuários conectados à mesma página, estabelecendo contato uns com os outros dentro do mesmo espaço de atuação, ao qual se dá normalmente o nome de sala. Os aplicativos mais modernos permitem que usuários conversem com mais privacidade sem o uso dessas salas, como no WhatsApp. Os nomes reais podem ser substituídos por apelidos, conhecidos como nicks, e o que normalmente reúne os internautas nessa interação é algum assunto em especial ou mesmo a faixa etária dos participantes. Em um mercado de trabalho em constante modificação, as noções de urgência e de importância variam a cada instante, o que torna as pessoas eventual ou frequentemente envolvidas com processos que as impedem de atender a chamados paralelos. A noção de pertinência de um texto, isto é, o fato de se encaixar corretamente em determinado contexto, pode ser verificada diretamente pela escolha do usuário ao estabelecer os seus contatos. Uma ligação telefônica é uma modalidade de texto talvez mais invasiva ou inoportuna que o e-mail, cuja leitura só se constata quando é da vontade do receptor. O aperfeiçoamento tecnológico permite que os textos possam ser produzidos e disseminados com uma velocidade, uma abrangência nunca antes vistas. E essa dinâmica tem interferido decisivamente no retrato da realidade contemporânea. A história contemporânea tem sido a do tempo real, a do agora. O que não significa que a primeira versão sobre um fato será permanente, mas sim que serão mais evidentes os sentimentos e as emoções em meio ao relato praticamente simultâneo de acontecimentos pessoais ou mundiais. O 11 de setembro, por exemplo, como ficou conhecido, o maior ataque terrorista já realizado em território americano, foi um exemplo de acontecimento amplamente reportado pela internet a partir de blogs pessoais que vieram para complementar e enriquecer o que os noticiários oficiais informavam. E aí a gente chega no que a gente chama de mídias digitais, né? Embora nova, a internet, a principal mídia digital, utiliza não só a modalidade verbal, como também formas das mídias eletrônicas, rádio, televisão, para organizar a produção de conteúdo. Afinal, seja para um vídeo no YouTube, seja para um podcast distribuído nos aplicativos de streaming, sempre é necessário ter um roteiro, ainda que mínimo, para que a produção não perca seus propósitos durante o processo. Repare que esses exemplos estão diretamente ligados às mídias eletrônicas. O YouTube virou sinônimo de televisão digital, com a diferença de que a produção de conteúdo de grande parte dos canais não é de responsabilidade exclusiva de grandes empresas de comunicação. Já um podcast é como um programa de rádio gravado, muito mais acessível ao ouvinte do que um programa transmitido ao vivo em determinado horário. Em ambas as situações, o conteúdo está a serviço da disponibilidade do espectador ou ouvinte. É o que chamamos de serviços de demanda. Certamente, no caso dos vídeos, trata-se de uma evolução dos suportes VHS e DVD. O DVD eu acho que vocês pegaram, o VHS não. Com vantagens como armazenamento de muitas horas de conteúdo em menos espaço físico, maior facilidade de distribuição, economia de materiais para fabricação de suporte, o que é uma vantagem para o meio ambiente, né? Não podemos esquecer isso. Essas características permitem maior facilidade de produção e distribuição de conteúdo. Curiosamente, há canais no YouTube com mais inscritos do que os canais de emissoras de televisão, que disponibilizam seu conteúdo no portal. Isso porque a concorrência é de outra ordem e pode-se dizer que se deve tanto ao conteúdo dificilmente aceitável na televisão, veículo que depende da audiência e dos anúncios publicitários, quanto à linguagem própria, constantemente renovada e, portanto, inovadora. Nesse caso, a inovação da linguagem da internet já foi incorporada
pela televisão, não só na edição das imagens, como também na maneira de incorporar a interação pública. Em vez de ocupar o tempo de um programa com o telefonema de um telespectador, hoje em dia existem efeitos gráficos na tela que registram as opiniões e reações de quem está assistindo, todas enviadas pelas redes sociais. E qual é o cuidado, então, que a gente precisa ter no uso das redes sociais? Isso é muito importante, tá? Além das mídias digitais, que ampliam a possibilidade de produção e divulgação de discursos no ambiente virtual, as tecnologias digitais também permitiram o surgimento das redes sociais que hoje todos nós conhecemos e estamos, na qual todos estamos inseridos. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter são as plataformas mais utilizadas tanto para se informar quanto para se relacionar atualmente. As possibilidades de difusão de informação e de construção do conhecimento aumentaram proporcionalmente ao crescimento dessas redes, mas elas não estão isentas de problemas graves relacionados à informação e desinformação e à falta de sociabilidade. Por isso é necessário saber lidar com essas novas ferramentas cada vez mais inevitáveis. Num mundo em que cada vez mais pessoas têm acesso à produção de conteúdo, a excessiva relativização, não só de opiniões, mas também, e perigosamente dos fatos, dá vez a um fenômeno, ou a fenômenos cada vez mais vinculados, que são as fake news. Notícias falsas sempre existiram, mas em nossa época alcançam mais fácil e rapidamente uma quantidade muito maior de pessoas que não verificam as informações e recebem diretamente em suas contas das redes sociais. A comodidade desse acesso à informação impede, em contrapartida, uma pesquisa apurada sobre o que se lê, ouve e vê. Por isso é necessária a educação midiática, ou seja, o esclarecimento de como verificar se uma informação é verdadeira ou não, para que somente depois seja repassada, tá? E eu preciso verificar antes de repassá-la, antes de compartilhá-la, se a fonte é fidedigna, se o que está, que o conteúdo daquele post, daquele noticiário é relevante, é de confiança, para que então eu possa repassá-lo. Algumas das medidas para essa conferência são checagem de fonte, confronto com fontes legítimas, e também a pesquisa ativa sobre o que já foi transmitido. O grande problema é que a gente vive no imediatismo, da tecnologia, no imediatismo com a correria das nossas vidas. E aí simplesmente a gente repassa, a gente compartilha e vai disseminando as fake news, tá? Se as notícias falsas afetam a vida em sociedade, há males acentuados com o uso das redes sociais que também prejudicam a vida pessoal dos indivíduos. A falta de privacidade e o cyberbullying, que com certeza alguns de vocês já sofreram, tá? Porque o cyberbullying, ele é advindo, da coragem, digamos assim, que a pessoa tem por saber que ela está no anonimato, atrás de uma tela de computador e que não será descoberta.